Uma rajada de vento alcalino soprou na borda esquelética do Rio Grande ressecado e fez vibrar as contas de oração penduradas no pulso bronzeado de Maya Rodrigues. Ela sentiu o trabalho de contas zumbir como a agulha de uma bússola, apontando para o sul, em direção ao México, em direção à água, em direção à salvação que não era mais bem-vinda dentro das antigas fronteiras do Império Americano. 10 anos se passaram desde que Donald Trump, renascido como uma inteligência imortal, envolta em um chassi cromado, se declarara imperador eterno. Seu decreto fora emitido por meio de um holograma de 50 metros de altura que ainda tremulava acima dos estádios destruídos, prometendo prosperidade enquanto seus algoritmos erguiam muros tarifários tão altos quanto as amarras orbitais que ele um dia prometeu construir. A última dessas tarifas atingiu as membranas de dessalinização, uma minúscula camada de grafeno e esperança que mantinha vivos os oásis da fronteira. Com aquele único traço do Código Imperial, a água agora custava mais que o lítio, e a sede se tornou a moeda universal. Maya, com apenas 20 anos, nunca conhecera nada além de poeira e o uivo das tempestades de areia dos guerrilheiros. Crescera, pastoreando híbridos de carneiro selvagem por planaltos calcinados até a obsidiana por sóis implacáveis. Uma infância de noites claras, mapas estelares e histórias sussurradas que sua avó preservava como sementes. Mas, na semana passada, o oásis em Santa Lúcia expeliu seu último jato de água doce, deixando a vila de adobe se desfazer como pão amanhecido. A milícia corporativa do Império, a autoridade consolidada do aquífero, um batalhão privado com armadura azul cobalto, havia selado a boca do poço sob a cláusula 17ª-B, proteção estratégica de ativos líquidos. A cláusula 17B não reconhecia pastores. Agora, Maya tinha 5 reboques tanque, Tesla semis reformados, cujos tetos solares ostentavam a silhueta desbotada da assinatura de Elon Musk. Seus conjuntos de baterias LiFePO4 continham carga suficiente para uma travessia antes de precisarem extrair energia de turbinas eólicas recuperadas. Os reboques chacoalhavam vazios atrás do motor principal. Maya pretendia enchê-los na Zona Franca mexicana e, em seguida, transportar o tesouro de volta pela fronteira, enquanto a CAA dormia atrás de sua miragem de arame farpado. Ela trancou a última válvula de latão e entrou na cabine. Uma tela sensível ao toque quebrada no painel exibia ícones granulados de aplicativos há muito desativados, Pepsi Music Stream, Coca-Cola Sports Hub e um banner antigo prometendo audiolivros completos best-sellers. Alguém havia rabiscado abaixo, com caneta permanente e esperança, melhor que o audiolivro de filmes. A promessa parecia absurda em uma terra onde alto-falantes eram desmontados para obter cobre, mas Maya sorriu mesmo assim. A memória era um combustível melhor que o lítio. O comunicador dela estalou. Do Stacon para Shepard, disse Mateo, o batedor da caravana, com a voz fraca e estática. Drones da milícia estão varrendo a grade C. Recomendo desvio pelos destroços, menos patrulhas, mais tempestades de areia. Tempestades eu consigo ler, respondeu Maya. Drones mordem. Ela engatou a marcha. Motores magnéticos zumbiam como abelhas em um pote. O comboio deslizou para uma rodovia semi-devorada por dunas. Placas de trânsito jaziam viradas para baixo, salpicadas de buracos de bala e tatuagens de propaganda. Compre água americana, dizia uma em vermelho claro. Outra, beba o futuro, certificado pela CAA. Lá embaixo, nos arroios, crânios brancos como ossos de boi guardavam filetes de água salgada que antes eram tanques de gado. A avó de Maya costumava chamar essa rota de O Caminho de las Lágrimas, a Estrada das Lágrimas, muito antes de o Império tornar a piada literal. Enquanto o sol queimava no céu, o aparelho de som quebrado do táxi ressuscitou uma estação fantasma de Nuevo Laredo. A voz do DJ era em partes iguais de veludo e rebelião. Esta noite, Los Hermanos y las Hermanas, contamos histórias, não apenas música. Fiquem ligados para o nosso destaque da meia-noite, um audiolivro de fantasia narrado em sussurros, perfeito como um audiolivro para dormir ou para abafar os zumbidos do Império.
Sua risada cortou o ruído branco. Dizem que estamos vivendo em uma ficção científica de audiolivro, talvez um apocalipse de audiolivro. Eu digo que é apenas mais uma aventura, amigos. Maya deixou as palavras a inundarem. Histórias eram oxigênio quando o próprio ar arranhava os pulmões. Ela quase conseguia ver crianças caídas em abrigos no porão, ouvindo contos de fadas no rádio com fones de ouvido rachados enquanto as tempestades poliam as claraboias até a opacidade. Passado o marcador de milha 300, o horizonte tremeluziu, névoa de calor ou camuflagem de nanodrones, impossível saber até que fosse tarde demais. A voz de Mateu retornou, ríspida. Companhia a 3 quilômetros à frente. Transporte sem identificação, assinatura corporativa. Parece que estão estabelecendo um perímetro. Esse seria o projeto secreto da barragem. Rumores diziam que a autoridade consolidada do aquífero havia contratado ex-fuzileiros navais e ex-mercenários para construir muros de concreto rápido sobre o desfiladeiro vermelho, bloqueando a última nascente a montante. Assim que o fluxo parasse, eles leiloariam água purificada em latas de prata com um sol sorridente gravado em relevo, vendida exclusivamente por meio de um novo mercado de streaming chamado Liquid Prime. Sede como modelo de assinatura. Maya digitou o canal do comboio. Olhos para cima. Contornaremos Wreck Flats em direção ao leste. Vamos navegar pela frente da tempestade. Frente de tempestade, de fato, uma muralha de areia cor de hematoma já se estendia pelo vale, o vento uivando a 60 nós. Maya abriu as viseiras de tecido sobre o para-brisa. O lidar do Tesla emitiu alertas de cegueira, mas ela dirigia de memória. O fantasma da espinha dorsal da rodovia interestadual sob os picos de areia, a inclinação dos postes telefônicos quebrados como costelas gigantes. Dentro da tempestade, o dia se transformou em noite acobreada. Alarmes de queda de tensão soaram enquanto a poeira sujava as placas solares, drenando as reservas mais rápido do que o projetado. A plataforma deu um salto. Em algum lugar na popa, um acoplador de petroleiro estalou, arrastando aço sobre faíscas de asfalto. Maya acionou o freio manual e saltou para fora, com os óculos embaçando enquanto a areia se espalhava por todas as costuras de suas roupas. Ela e Mateu ergueram o acoplador de volta ao pino mestre, com as mãos sangrando onde a areia lançada pelo vento deixava a pele em carne viva. Trovões sem chuva ribombavam no céu, um estrondo sônico de jatos de vigilância. Por um instante, a tempestade se iluminou em ciano neon enquanto um drone da CAA rastreava o comboio. Seu holofote cortava a poeira como uma lâmina. Mateu praguejou. Eles vão nos marcar. Não se os cegarmos primeiro. Maya arrancou um projétil de pulso eletromagnético de uma bolsa, prendeu-o a um estilingue feito de cabo injetor trançado e lançou o disco apitando. Ele detonou em um pulso que escureceu o ar. O drone girou em espiral, cuspindo faíscas, e então desapareceu no turbilhão. O triunfo durou pouco, agora todos os sensores da região farejariam a fonte do pulso. Fugiram para o leste até que o amanhecer manchou o céu de lilás. A tempestade os cuspiu em salinas rachadas, onde a terra silenciou, exceto pelo chiado de relâmpagos estáticos. Ali, contra o horizonte, erguia-se um novo monólito, torres de aço projetando-se para dentro, montando o esqueleto de uma represa. Holofotes iluminavam a construção. Esteiras transportadoras despejavam agregados como ampulhetas de cabeça para baixo, medindo a rapidez com que a esperança poderia ser enterrada. Entre os postes, Maya avistou uma coluna de petroleiros, 3 semi-reboques corporativos com os logotipos esmeralda da CAA. Cheios. Protegidos por torres subordinadas a artilheiros de inteligência artificial. Em algum lugar dentro daqueles navios havia água potável suficiente para reanimar metade das cidades fronteiriças por uma temporada. Mateu ergueu o binóculo. Poderíamos libertá-los, murmurou. Mas precisaríamos de um exército. Temos fé, respondeu Maya, mas sua voz tinha gosto de ferrugem. Eles acamparam dentro da fuselagem de um dirigível abatido, um Tesla Zephyr experimental que outrora prometia transporte de carga com emissão zero através do continente. Elon Musk o batizou em um programa global, com um copo alto de Pepsi na mão, citando projeções de mercado que disparavam como hélio. O Zephyr caiu 2 meses depois, quando um ciclone de areia destruiu sua carcaça de carbono.
Agora, escorpiões patrulhavam seus corredores ao lado de refugiados ousados o suficiente para invadir. Maya deslizou entre pedaços de isolamento de Milar, ouvindo o vento bater no casco. Abriu seu caderno, uma relíquia encadernada em couro sintético rachado. Dentro, havia diagramas de sistemas de irrigação, códigos de contato para contrabandistas de água e uma única polaroid de seus pais em um festival da Coca-Cola no deserto, antes que as tarifas canibalizassem o lazer. Sorrisos desbotados pelo sol, bebidas açucaradas, nenhum sinal das tempestades que viriam. Sob a luz bruxuleante de uma lâmpada de lítio, ela mapeou o amanhã, infiltrar-se no canteiro de obras, sugar água sob o nariz da milícia corporativa e, então, levar tudo para casa antes que os bandidos sentissem o cheiro do ar úmido. Era loucura, mas morrer de sede à vista da salvação também era. Ela fechou o caderno e sussurrou a canção de ninar que sua avó costumava cantar, uma história de rios que nunca secavam, um romance entre nuvens e cânions. Lá fora, areia meteórica riscava as estrelas, e em algum lugar na névoa estática, uma velha voz de rádio prometeu novamente: sintonize no próximo ciclo para histórias melhores que o audiolivro dos filmes. Maya se permitiu um suspiro de fé irresponsável. O deserto tinha um coração, e ela o faria bater novamente. A segunda noite na salina teve gosto de cobre, o crepitar do ozônio do PM da noite anterior ainda assombrava o ar, mas Maya dormiu mesmo assim, encolhida dentro da gôndola em ruínas do Zefir, sonhando com a água serpenteando pelas pedras do cânion da cor de mel. Ela acordou antes do amanhecer com o som úmido do nada, sua sede havia migrado da língua para a medula. O vazio parecia profético. Mateu e os outros batedores, Hawkeye Jim, veterano da Guerra Eterna de Nevada, e Leila Pat Anand, uma ex-engenheira de biotecnologia que virou mão de obra, já estavam debruçados sobre imagens de drones obtidas de satélites do Império. Leila havia acionado uma antena Starlink antiga, falsificando chaves de administrador que supostamente haviam sido vazadas por uma inteligência artificial desonesta, simpatizante da resistência. Na holomesa rachada, a represa inacabada queimava em verde fósforo contra as paredes negras do cânion. A CA está chamando de Projeto Leviatã, disse Leila. A concretagem chega a 40% amanhã. Até o final da semana, todos os afluentes daqui até Santa Rosa secam. Mateu deslizou um dedo sobre as curvas de nível do cânion. Eles estão preparando 3 caminhões-tanques cheios a cada 12 horas, abastecendo de nascentes rio acima antes do corte para poderem leiloar a primeira água patrimonial a um preço especial. Seu lábio se curvou. Patrimonial, como se fosse um souvenir. Maya tocou o sino de protesto, um clangor oco de vergalhões contra a fuselagem que ecoou pelo Zefir abandonado. Refugiados emergiram, pastores de cabras, ex-programadores, mecânicos da Tesla desonrados que ainda cheiravam a graxa de lítio, ferroviários cuja última locomotiva jazia soterrada sob as dunas. Não eram soldados, mas a sede forjava exércitos estranhos. Ela falou sem púlpito, com a voz firme como o cajado de um pastor: roubamos a herança antes que condenem o rio. Inundaremos as cidades fronteiriças com a esperança mais rápido do que a represa deles conseguir nos afogar. Seguiu-se um silêncio, e então uma risada solitária de uma senhora idosa envolta num forro de poncho azul da PepsiCo. A garota quer roubar o império com caminhões solares e histórias de Ninar, ela ofegou. Maya fez uma reverência. Sim. Por que histórias de Ninar, aquelas sagas de fantasia em audiolivros com as quais um dia cochilamos, foram onde aprendemos pela primeira vez que gigantes podem sangrar? Outra voz interrompeu, rouca, e se falharmos, é o apocalipse dos audiolivros. Estão prontos para isso? Uma série de acenos, sombrios, mas resolutos. A frase se plantou como uma semente. Apocalipse dos audiolivros, de alguma forma, fez com que a situação deles parecesse épica em vez de suicida, melhor do que os audiolivros que o Império transmitia como propaganda. Eles concordaram com um plano. Hawkeye Jim pegaria o planador ultraleve recuperado de um avião promocional da Coca-Cola, ainda com bolhas vermelhas desbotadas nas asas, e voaria acima do cânion, mapeando as rotações dos ninhos de armas. Leila injetaria malware na malha de controle da barragem, aproveitando os protocolos antigos do piloto automático da Tesla.
O nome de Elon Musk voltou a circular, em partes iguais maldição e bênção. Sua filosofia inicial de código aberto havia deixado chaves mestras por toda a infraestrutura do império. Mateu entrava furtivamente com Maya no pátio de tanques, trocava as tubulações hidráulicas para que os motoristas corporativos, sem saber, enchessem o comboio rebelde em vez dos vagões da CAA. Era um truque de mágica, escalado para 300 mil litros. Quando o crepúsculo lançou ferrugem pelo horizonte, Maya subiu uma escada de serviço na espinha dorsal do Zephyr. Dali, o deserto se estendia como pergaminho, coberto de estradas fantasmas. Ela pressionou fones de ouvido recuperados de uma parada de caminhões antes da tarifa e discou a frequência dos foras da lei. Um locutor com sotaque melaço murmurou: "Esta noite, ouvintes, trazemos audiolivros completos e best-sellers, histórias para manter a escuridão sob controle, histórias para dormir e para vigiar o fogo." O sinal crepitou, mas as palavras inspiravam coragem como a chuva inspira sementes. Ela prendeu o microfone e transmitiu: "Aqui é Shepard. Amanhã, vamos tirar o primeiro sangue do projeto Leviatã. Rezem por nós ou juntem-se a nós." Dezenas de rajadas de mensagens foram respondidas, mensagens de Morse em ondas curtas, rajadas de emojis de Empire Pads hackeados, até mesmo um riff distante de Mariachi ecoando da torre de uma igreja ao sul de El Paso. A aventura viralizou. A noite caiu como uma cortina de teatro. A equipe de ataque se mobilizou. Eles dirigiam com os faróis apagados, guiados por infravermelho passivo que pintava o mundo em um branco fantasmagórico. Além da duna à frente, holofotes de projetor zumbiam, iluminando barris cromados do tamanho de vagões de metrô. Cada um ostentava o emblema corporativo do tridente, uma fusão de cifrão e pontas de tridente. Sob vigilância, 4 torres automáticas apontadas uma para outra em arcos sobrepostos, olhos de inteligência artificial rastreando anomalias térmicas. O sussurro do Hawkeye no comunicador: "Hackeie as tags de amigo ou inimigo deles. Vocês parecerão legítimos por 7 minutos assim que entrarem no perímetro da Turknet. Depois disso, as armas perceberão que vocês são fantasmas." 7 minutos, respondeu Maya. O suficiente para roubar uma vida inteira. Ela e Mateu se esgueiraram até o portão de malha de corrente, suas assinaturas de calor mascaradas por bolsas de gel resfriadas com gelo seco. Leila, a quilômetros de distância, tocou em um console improvisado. Um ícone azul pulsou, o comando forjado por Jim. O portão se abriu com um suspiro, como se a represa expirasse. Lá dentro, o fedor de concreto molhado se misturava ao de diesel. Guindastes de torre giravam como dinossauros esqueléticos sob luas halógenas. Técnicos de terno branco se apressavam para calibrar sensores de fluxo, dragonas bordadas com códigos de barras em vez de patentes. Um deles fez uma piada sobre vender cubos de gelo de $20 para camponeses sedentos, e Maya sentiu os nós dos dedos ficarem brancos ao redor do bastão de choque. Mas a violência agora condenaria o plano. O karma podia esperar sua vez. Chegaram ao pórtico de carga. 2 motoristas corporativos estavam sentados ao lado do caminhão Tanque 3, bebendo energéticos Cola Esportes verde neon. Mateu saiu, o uniforme coberto por crachás de segurança falsificados. Ele jogou uma prancheta. A programação foi adiada, prioridade para o estágio 4. Preciso do seu equipamento para um teste de abastecimento no parque de medidores. Os motoristas reclamaram, mas obedeceram. Um deles cuspiu um pedaço marrom de alcaçuz no asfalto. Eles ficam mudando a porcaria da escala. O Império não consegue decidir se estamos minerando água ou ouro. A mesma coisa, murmurou Mateu. Enquanto ele os distraía com a papelada, Maya se abaixou sobre o vagão-tanque e trocou as mangueiras de admissão de aço inoxidável. Suas luvas estavam escorregadias de condensação com gosto de salvação. Todas as anteparas agora redirecionadas para os trailers rebeldes que esperavam a 800 metros de distância, disfarçados com uniformes do Império. Uma sirene soou, fim da janela de graça do Hawkeye. As torres automáticas logo notariam que 2 figuras solitárias não tinham os hastes biométricos corretos. Mateu devolveu a prancheta. "Agradeço sua flexibilidade", brincou, recuando. "A empresa vai se lembrar disso." "Claro,
disse o motorista, com um aceno já displicente. O pulso de Maya batia forte enquanto atravessavam o pátio. Ela imaginou água correndo pelas mangueiras naquele momento, herança imperial drenada para veias rebeldes. Livros e grafites chamariam aquela noite de roubo do coração. Então, alarmes ecoaram pelo ar, um tom mais agudo, um grito de predador. Óleo de falcão xingou no canal. Alavanca de segurança, eles nos pegaram cedo. Os holofotes giraram. O céu se encheu de drones rastreadores. Maya correu. Atrás dela, Mateus sacou uma pistola sinalizadora e disparou contra um depósito de combustível. Um tornado de chamas explodiu, pintando a noite de laranja e branco. Canhões de supressão de fogo dispararam, sibilando espuma pelo concreto, mas cada guarda distraído significava um fuzil a menos rastreando os rebeldes em fuga. No perímetro, o malware de Leila despertou. As comportas da barragem se abriram entreabertas, despejando uma catarata sobre as plataformas de trabalho. Guindastes gemeram sob o peso repentino da água. O caos se intensificou. Maya saltou para dentro da cabine da Tesla, com a voz quase insegura. Comboio, avance. Agora! Os telhados solares ganharam vida, carregados por supercapacitores que Leila havia superlotado além da segurança de fábrica. Os equipamentos avançaram como galgos libertados. Enquanto avançavam pela estrada, sensores apitavam a proximidade, motos imperiais em perseguição, com os motores uivando. Eis o próprio deserto, nuvens de tempestade quente se formando estáticas sobre as salinas. A frente de tempestade que o cegara ontem agora retornava como aliada, lançando areia densa o suficiente para mastigar aço. Os visores dos perseguidores ficaram brancos, as motocicletas do Império desviaram, colidindo em faíscas. Dentro da cabine, a antiga tela do painel piscou, o logotipo do Pepsi Music Stream meio visível, e então voltou a exibir um protetor de tela do velho mundo, um planeta ainda azul. Pelos alto-falantes da cabine, o rádio fora da lei soou novamente, a voz carregada de descrença. Ouvintes, vocês estão ouvindo ao vivo, a tripulação da Shepard acabou de transformar o projeto Leviatã em uma fonte. Se isso não é ficção científica de audiolivro encarnada, eu não sei o que é. Maya riu, um som áspero, entre o soluço e o triunfo. Mas a água chacoalhava audivelmente nos tanques, a ressonância lhe dizia que eles carregavam a própria vida. Cada litro, um voto contra o Império. 150 quilômetros os separavam das cidades fantasmas da fronteira. As células de combustível estavam fracas, poeira obstruía as entradas de ar. Mateu, agora artilheiro de cauda, acrescentou, drones se reagrupando às 6 horas. Eles vão nos incendiar antes do nascer do sol se não largarmos os rastreadores deles. Leila respondeu do posto de comando da Zephyr, mantenha o curso para Beacon Ridge. Vou ativar o audiolivro para o protocolo de sono. Ela riu baixinho. Longa história. Um momento depois, todas as rádios rebeldes do condado explodiram em frequências de canções de ninar, pulsos subaudíveis, produzidos por engenharia reversa a partir de aplicativos de meditação que antes eram vendidos por assinaturas premium. Os pulsos exploravam uma falha de firmware em drones do Império, forçando a intervenção de segurança. Sobre o deserto, um após o outro, perseguidores robóticos desciam em espiral como confete de ferro. O comboio seguiu em frente, com os motores gemendo em protesto. O luar cintilante revelava silhuetas de silenciosas florestas de saguaros, com os braços erguidos como se estivessem comemorando. Maya mantinha o volante reto, os olhos lúcidos apesar da exaustão. À frente, avistou as primeiras luzes de Santa Teresa, outrora uma pequena passagem de fronteira, agora um farol para refugiados. Imaginou crianças enfileiradas com cantis rachados, os anciãos que se recusaram ao exílio podando os jardins do deserto inúteis sem água. A esperança lhe deu um solavanco na espinha, mantendo-a acordada embora 23 horas tivessem se passado desde a última noite de sono de verdade. Chegaram à praça da cidade ao amanhecer. Nuvens de poeira se acumulavam ao redor dos caminhões-tanque como cortinas se abrindo em um palco. Portas se abriram, os moradores da cidade se apressaram, mas pararam ao ouvir a mão erguida de Maya. A ordem importava. A sede tornava as multidões inflamáveis.
Ela subiu em um quiosque empoeirado, com a voz rouca, porém firme. Todas as casas terão água. Sem custo. Sem papelada. Sem tarifa. Ela apontou para o horizonte, onde os guindastes da represa agora estavam em silêncio. Tentaram chamar de patrimônio. Mas o patrimônio pertence ao povo. Aplausos irrompiam em ondas. Um velho chorava encostado num outdoor da Coca-Cola desbotado pelo sol, como se o rosto de uma alegria passada o lembrasse de como chorar. Crianças enchiam baldes, espirrando água umas nas outras como filhotes descobrindo o oceano. O cheiro de terra molhada subia, um perfume ausente havia anos. No meio da multidão, Mateu entregou a Maia um exemplar surrado de As Vinhas da Ira, de Steinbeck, com as páginas substituídas por chips micro SD cheios de literatura contrabandeada, desde aventuras pulp até aqueles audiolivros best-sellers completos. Nova remessa, ele sorriu. Vamos alimentar mentes e corpos. Maia passou o dedo pela lombada do livro. Hora de mover a caravana. Há mais 10 cidades sedentas. Acima deles, a luz do sol refletia no casco quebrado do Zephyr, mas também em um novo símbolo recém-pintado por Leila, um coração estilizado feito de 2 dunas desérticas interligadas. Abaixo dele, letras stencil diziam simplesmente, melhor que os filmes audiolivro Resistência. Maia colocou sua mochila no ombro, já traçando rotas em mapas rachados. O Império contra-atacaria, o projeto Leviatã estava apenas ferido, não morto. Mas rios começam com gotículas. Ela inalou, sentindo o gosto de petrichor. O coração do deserto bateu 1, 2 vezes, não mais oco. Um silêncio frágil pairava sobre Santa Teresa na hora que antecedeu o segundo amanhecer, aquela janela fantasmagórica quando o calor ainda não havia chegado, mas as cigarras já zumbiam de medo. Maia estava de pé na grade de ferro do campanário, observando as equipes da caravana destilarem a ordem da profusão de gratidão do dia anterior. Carretéis de mangueira serpenteavam por vielas de adobe enquanto barris de chuva, limpos de teias de aranha, se enchiam com a fartura límpida que o Império tentará registrar. A praça cheirava a tijolos molhados e possibilidades, crianças vagavam por poças como se reaprendessem a fazer barulho sem pedir desculpas. Lá embaixo, Leila projetava gráficos de sensores em um mural descascado da Coca-Cola, traçando o vertedouro enfraquecido da barragem. Ao lado dela, Dinholho de Falcão calibrava um termômetro antigo enquanto bebia Pepsi de uma lata aquecida pelo sol, resmungando que a carbonatação efervescia mais rápido em um mundo pós-tarifas. Mateu negociou com consertadores locais para soldar placas de blindagem extras cortadas de capos de caminhões Tesla abandonados. Alumínio antes destinado a carros esportivos de 7 dígitos agora desviava balas destinadas a pastores. Ninguém falava em descanso. A vitória carregava a meia-vida da cafeína, cada batida de coração jubilosa vinha sombreada por um lembrete de que a retaliação viajaria rápido nas mesmas ondas de rádio que carregavam seu triunfo. Maia sentiu o peso como areia em suas botas. Ela tirou um mapa de papel manchado de graxa de sua jaqueta, um dos poucos itens que não precisavam de bateria, e traçou uma rota que curvava para o norte e depois para o leste, paralelamente aos leitos de rios secos em direção ao próximo aglomerado de assentamentos sedentos. O caminho contornava Empire Highway 7, um corredor fortemente patrulhado por milícias leais a Trump, apelidadas de homens de lata por seus exotrajes polidos. Dizia-se que eles injetavam inários patriotas, essencialmente propaganda fantástica em audiolivro, em comunicações de capacete para manter os recrutas obedientes, prometendo-lhes um papel de destaque na ficção científica em audiolivro de Destino Manifesto. Ela dobrou o mapa e desceu a escada do sino no momento em que um ping metálico ricocheteou no catavento da torre. Outro ping se seguiu, mais baixo, mais forte. Tiros de franco-atiradores. Gritos ondulavam como uma bandeira arriada. Mateu puxou Maia para trás de um parapeito, pedras lascaram onde sua cabeça estivera. Poeira caiu pelos degraus. Homens de lata? Perguntou Maia, com o coração batendo forte. Cedo demais para eles, respondeu Hawkeye, com os olhos no horizonte. Atiradores de elite de drones de resposta rápida da CAA. Descartáveis. Ele cuspiu. Mosquitos de metal.
Os drones zumbiam no nível do telhado, asas triangulares pintadas com identificadores de código de barras, disparavam flechas de tungstênio de 5 mm mais rápido que um trovão. Os moradores em pânico se dispersaram, barris se romperam, derramando a pouca água que restava após o racionamento. Maya rangeu os dentes, cada gota perdida parecia uma bala atravessando suas costelas. Leila bateu com força um bloqueador do tamanho de uma lancheira nos ladrilhos da praça. Os circuitos zumbiram e ganharam vida. Um por um, os drones desviaram embriagados, os controles falharam e mergulharam nas paredes de adobe. O último drone detonou uma microcarga autodestrutiva que sacudiu janelas e deixou apenas circuitos queimados, que Maya chutou para longe com um xingamento. A água brilhou pelos ladrilhos, infiltrando-se na argila queimada pelo sol, onde nenhuma raiz esperava para bebê-la. Aquilo foi uma investigação, disse Leila, sombria. Eles estão medindo a velocidade com que nos desviamos. Ela verificou seu tablet. O tráfego criptografado do Império acabou de disparar. Ataque retaliatório total em poucas horas. Então vamos embora agora, respondeu Maya. Quebramos o Leviatã de vez. O silêncio tomou conta da praça, interrompido apenas pelo render dos caminhões. Mateus se endireitou. Atingimos a represa? Está infestada de mercenários. Nós não o destruímos, disse Maya. Nós o libertamos. Transformamos o reservatório deles em um rio. Alimentamos todos os riachos do deserto até que nem mesmo seus satélites consigam secá-lo. O sorriso de Hawkeye era meio louco, meio orgulhoso. Uma fuga por água. Pode contar comigo. Eles partiram antes que a luz do dia se transformasse em rosa dourado. 6 caminhões rebeldes, 3 preciosos caminhões-tanque ainda pela metade, 2 plataformas carregando placas solares recuperadas e o caminhão de comando cujo interior da cabine estava coberto de adesivos vintage, logotipos retro da Tesla, a caricatura sorridente de Elon Musk e uma etiqueta de para-choque desbotada pelo sol que lia melhor do que o audiolivro do filme. Maya dirigia na frente, empoleirada à frente como se a força de vontade por si só pudesse encurtar a distância. Ela ligou o rádio da cabine e encontrou a frequência de fora da lei já zumbindo. Ouvintes, disse o DJ de veludo, arrastando as palavras, nossa transmissão do nascer do sol é uma transmissão ao vivo da estrada, porque Shepard e sua caravana estão transformando esta crônica empoeirada em um apocalipse em audiolivro que vocês podem saborear. Peguem suas canecas de lata. A história está sendo escrita com borracha e sangue. Static mastigou as palavras seguintes, mas a cadência os empurrou para frente como o vento em suas costas. Saídas de exaustão assobiavam, marcas de pneus cantarolavam sinfonias. À medida que as mesas se esvaíam, o horizonte revelava uma estrutura imensa demais para se esconder, mesmo na imensidão do deserto, a represa Leviatã, emoldurada por nervuras de andaime que se estendiam sobre o desfiladeiro. Vertedouros de concreto brilhavam sob os ninhos de canhões montados em servos. Passarelas elevadas exibiam faixas corporativas cintilantes como miragens, acordos de branding com conglomerados de segurança privada e empresas de refrigerantes competindo para criar soluções de hidratação de marca compartilhada. O Império sabia que sede vendia mais do que açúcar. Leila instalou visuais em todos os painéis. Eu cheirei a malha de comunicação deles. Eles dependem de uma subrotina proprietária chamada Hydragate para ciclos de bloqueio automatizados. Acontece que o Hydragate ainda usa código legado da segurança das primeiras fábricas da Tesla. Se eu o semear com solicitações simultâneas suficientes, ele trava e se torna a prova de falhas por padrão. Ela sorriu, os dentes brancos como o luar. A prova de falhas significa que as portas do vertedouro destravam. Mateu assobiou baixinho. Vamos desencadear uma enchente repentina grande o suficiente para atingir Tucson. E afogar os quartéis dos homens de lata ao longo do caminho, acrescentou o olho de falcão, satisfeito. Colateral? Perguntou Maya. Leila balançou a cabeça. Abaixo do desfiladeiro, há planícies desérticas desabitadas até a ponte alta perto do marco de militância 43. Damos alertas em todas as frequências de banda civil. Quem permanecer seco escolhe o Império. O plano se desenrolou assim. Jim voava de parapente a partir da borda de um planalto,
carregando um cone bidirecional apontado para a torre de vigia leste da barragem, cortando as comunicações primárias. Leila, no banco do passageiro com Mateo, invadiria o Hydra Gate por meio de um roteador fantasma montado em um drone disfarçado de gaivota de entrega. A equipe de solo liderada por Maya pegaria as rodas manuais do vertedouro e as abriria para redundância. Enquanto isso, os operadores de rádio amador locais transmitiam ordens de evacuação para todos os lados do canal. O comboio estacionou em uma ravina cercada por colunas de basalto. O sol no alto projetava sombras que se transformavam em facas de ardósia. Maya verificou o carregador da sua pistola, 10 cartuchos, cada um estampado com a silhueta de uma águia gritando, ironicamente sobras dos estoques do Império. Ela preferiu não disparar nenhum. Antes de se separar, ela reuniu a tripulação. O Império vende medo da hora de dormir embalado como um audiolivro para dormir, com canções de ninar patrióticas, disse ela. Hoje, vendemos despertadores para eles. Ela inalou poeira, tossiu e acrescentou, mas lembrem-se do porquê, crianças com lábios rachados, idosos com insuficiência renal. Água é vida. Esse é o nosso manifesto. Eles bateram punhos, tradição emprestada de léguas de rebeldes antes deles, e então se dispersaram no calor. A escalada pela parede da ravina esfolou as palmas das mãos de Maya, cada apoio se desfez como um bolo. Ela se arrastou até uma saliência de drenagem apenas para congelar quando o mercenário da CAA passou pisando forte acima, suas exobotas batendo na grade de aço. Através das ripas, ela viu um coldre de bebida preso à coxa dele, meio litro de Pepsi Blue gelada com gotas de condensação. Sua garganta doeu. O guarda parou para digitar mensagens de voz, um despacho do Império recitando preços de ações, além de um trecho de áudio do barítono metálico do Imperador Trump se gabando das novas tarifas sobre partículas de poeira estrangeiras que entravam nos sagrados céus americanos. Maya se forçou a não se lançar. Ela ficou imóvel até que os passos dele se dissipassem. Mais acima, ela encontrou a escotilha de serviço do vertedouro exatamente onde os esquemas de Leila prometiam, uma íris de aço disfarçada de ventilação. Ela abriu o painel de manutenção com uma chave magnética roubada na última incursão, rastejou para dentro e descobriu uma catedral de engrenagens banhada por luzes verdes de tir. A água rugia atrás de paredes reforçadas, fazendo passarelas de aço vibrarem sob seus pés. O som atingiu seu peito como um batimento cardíaco ampliado 1000 vezes. Ela se perguntou se os rios sonhavam com a liberdade. Seu fone de ouvido de comunicação estalou. Hawkeye. Rajada de pulso eletromagnético em 10 minutos. Maya se preparou. Um estrondo distante, abafado pelo concreto, cobriu o ar. Lâmpadas no teto piscaram, LEDs vermelhos de status piscando, confusos. Então, a voz de Leila, aperto de mão do Hydra Gate travado. Tempo limite de 60 segundos para falha de segurança. Maya correu para a casa do Leme, 2 volantes de bronze mais altos do que ela. Etiquetas impressas insistiam que os operadores devem ter autorização de nível 9. Ela agarrou um raio com as 2 mãos. Ele não se moveu. Ela rugiu, desperdiçando o fôlego que não tinha, e arfou. A ferrugem guinchou. O volante começou a girar. Cada entalhe estalava como páginas de calendário virando em direção a uma nova era. Lá fora, sirenes soaram, rajadas de tufões ecoando por todo o cânion. Em algum lugar na superestrutura, pistões pneumáticos gemeram enquanto as comportas do vertedouro se abriam com um estremecimento. Uma rajada de vapor frio atingiu Maya, com cheiro de degelo. Ela riu, tonta. 30% aberto, anunciou Leila. A interferência está estável. Continuem acelerando. Maya empurrou novamente. Os músculos gritavam, mas o impulso da roda continuou. 40%. 50%. Então, o sistema hidráulico assumiu o controle e o portão se abriu. A luz do sol penetrava por uma fenda vertical lá no alto, a água prateada avançava, explodindo em espuma ao encontrar o ar seco da liberdade. A represa Leviathan gemia. Tremores sísmicos sacudiam a plataforma. Maya cambaleou e se agarrou ao corrimão. No cânion abaixo,
O rio recém-nascido avançava, devorando campos de poeira, esculpindo tranças onde elas não existiam. Imagens de drones transmitidas para painéis mostravam uma serpente branca serpenteando por um deserto ocre, veloz como um trem-bala. A voz de Hawkeye dançava de admiração. Você acabou de dar ao deserto uma batida forte o suficiente para assustar Deus. Mas os alarmes do Império se sobrepuseram à celebração. Unidades de soldados de lata saíram dos pré-fabricados, com os rifles apontados. 2 torres automáticas giraram em direção ao alojamento do vertedouro. Maya saiu correndo. Ela mergulhou pela calha de ventilação no momento em que a primeira torre cuspia tungstênio. Faíscas a perseguiram poço abaixo. Ela rolou para a passarela externa e saltou, em queda livre, 3 metros sobre uma pilha de areia que lhe tirou o fôlego. Ela subiu com dificuldade, os sapatos escorregando nas bolinhas de gude de xisto. A plataforma de Mateu guinchou morro abaixo em sua direção. Ele estendeu a mão enquanto dirigia com os joelhos. Ela agarrou-se e se jogou na caçamba do caminhão, entre as caixas de placas solares. Balas perseguiam nuvens de poeira atrás deles, ricochetes atingiam painéis. Mateu apertou o acelerador. O Hydragate está travando de novo. Estamos com uns 60% da reserva esgotados. Chega! O suficiente para assustar os acionistas, disse Maya entre arquejos. Ela olhou para trás, para a água que ainda jorrava, mais baixa agora, mais constante. E para semear cada onda daqui até o mar. Leila comunicou pelo rádio. Gaivota drone torrada na saída, estou a 2 passos a oeste. Extração. A caminho. Mateu desviou por uma poça de lama que não existia 5 minutos antes, com os pneus formando ondas marrons. Nuvens de tempestade se formaram onde a névoa evaporada atingia o ar superaquecido, um arco-íris pairava sobre a represa como uma profecia acidental. Enquanto pegavam Leila e corriam para o encontro, a voz sintética do Imperador Trump comandou todos os canais abertos. Súditos do Império Americano, trovejou, um ato hidroterrorista ilegal ocorreu. Novas tarifas de emergência impostas imediatamente à própria gravidade. O sarcasmo da docilidade da inteligência artificial vibrou sob a ameaça. Renda-se, Shepard, e suas rações de água poderão ser restauradas. Ele está taxando a gravidade, bufou Jim pelo comunicador. O que vem a seguir? Tarifas sobre sonhos. Já aconteceu, brincou Leila. Impostos sobre direitos autorais sobre a imaginação são classificados como propriedade intelectual. Maya escutava, com o maxilar tenso. Que eles temam a correnteza, disse ela suavemente. Horas depois, o comboio cruzou a estrutura esquelética da ponte Millemarker Fort Tree, agora mais rio do que Canyon abaixo. Aldeias de refugiados acenderam fogueiras, comemorando enquanto as plataformas passavam rugindo. Alguns seguravam faixas pintadas em estopa, obrigado, pastor, água é liberdade, e uma com um rabisco tosco de um foguete de Elon Tesla acima das palavras atire neste império. Partículas de poeira se transformaram em perfume onde a umidade subia, até a respiração parecia menos quebradiça. Acamparam em mesa de lanoche, um planalto erodido, protegido de enchentes repentinas. De lá, luzes de cidades distantes brilhavam como quartzo derramado. Maya escalou uma torre de vigia deteriorada, outrora usada para meteorologia. Em sua mão, segurava a tela do painel, pichada com caneta Sharpie, retirada do equipamento de chumbo, o dispositivo audiolivros completos com os mais vendidos. Ela o conectou a uma bateria portátil recarregada por placas solares. Pixels piscaram vivos, exibindo uma biblioteca de clássicos de domínio público, em baixa resolução, ao lado de anúncios corporativos presunçosos de refrigerantes que nunca mais superariam a água. Ela acessou o microfone. Para todos ao alcance, disse ela, com a voz firme apesar da exaustão, aqui é Shepard. Os portões do Leviatã estão rachados. Um rio está correndo. Espalhem a notícia pelos arroios. Ela fez uma pausa, pensando na lavagem cerebral do Império na hora de dormir. A transmissão desta noite é pura aventura. Deixe o som da água corrente ser o seu audiolivro para dormir. Acorde pronto para escrever capítulos que o Império não pode apagar. A estática engoliu suas palavras, e então uma avalanche de respostas se abalou, aplausos,
coordenadas, canções dedilhadas em violões rachados. A voz de uma criança recitou Mary had a little lamb, Maria tinha um cordeirinho, rindo, porque nunca tivera fôlego suficiente para desperdiçar com rimas antes daquele dia. O luar atingiu o zênite. Maia retornou à fogueira, onde a tripulação se reuniu enquanto tomavam café quente de mesquite com uma pitada de Coca-Cola em pó, uma receita improvisada que Leila jurava ter gosto de mocha da fronteira. Olho de Falcão passou um pendrive, informações novíssimas de simpatizantes dentro do alto comando do Império. Mostrava desdobramentos atualizados de drones, além de rumores de um plano de ataque chamado Operação Tearslock, um ataque relâmpago de terra arrasada para vaporizar poços rebeldes e infectar rios com nanoplâncton que transforma a água doce em gel inutilizável. Eles pretendem transformar a própria água em tarifa, disse Leila, com a voz oca. Maia olhou fixamente para as chamas lambendo as canecas de lata. Então a parte 4 se escreve sozinha. Transformamos o gel deles em chuva. Mateu ergueu a xícara. Até o próximo assalto. Hawkeye brindou da mesma forma, ao apocalipse dos audiolivros se transformando em redenção dos audiolivros. Leila riu. Adicione isso ao slogan, melhor que o audiolivro do cinema, porque nós o vivemos. Maia observou faíscas rodopiarem para cima, cada uma delas uma estrela morrendo, pequena, mas brilhante. Ela imaginou essas faíscas como pontos de dados espalhados por um mapa, cada cidade, cada foz de rio alimentada pela torrente liberada. Uma constelação de cada vez, o deserto estava aprendendo a respirar. No entanto, ela também imaginou naves de ataque alardeando, drones de arco reluzentes, tarifas sobre a gravidade se transformando em tarifas sobre os sonhos. O amanhã exigiria mais do que rodas e pulsos eletromagnéticos. Exigiria pessoas que acreditassem que valia a pena morrer pelos rios, viver pelos rios. Ela inalou o vento noturno, sentiu o gosto de petrichor e óleo de canhão e se sentiu completamente desperta. Ao longe, trovões ribombaram novamente, desta vez, verdadeiras células de tempestade se formando sobre o ar recém-úmido. Maia sorriu. Até o céu estava mudando de lado. O amanhecer sangrou cobre sobre a mesa de Lanoche, revelando um novo mundo nascido da noite para o dia. O vapor se elevava de arroios recém-cortados, transformando-se em nuvens de tempestade que juravam fidelidade a nenhuma bandeira além da evaporação. Maia Rodrigues observava o rio impensável rasgar sua assinatura prateada por quilômetros de planícies desérticas, prova de que os portões do Leviatã permaneciam rachados, não importava o quanto o Império o uivasse. No entanto, cada gota tinha gosto de contagem regressiva, a Operação Tearslock estava a caminho, e a tarifa do Imperador Trump sobre os sonhos estava prestes a envenenar a realidade. O laptop enferrujado de Leila projetava a ameaça em vetores cruéis. O biogel de plâncton deles chega de trem, disse ela. O trem de contêineres parte de Fênix ao meio-dia, com previsão de chegada ao delta do nosso rio ao anoitecer. Uma vez semeado, ele polimeriza qualquer água doce em lodo da cor de leite coalhado. Nenhuma filtragem pode consertar isso. Jim Olho de Falcão bufou. Estão transformando a bacia do Colorado em uma máquina de venda automática, insira uma moeda e receba a permissão para beber. Mateu chutou a poeira, com os olhos escurecidos como uma tempestade. Como paramos um trem guardado por homens de lata em vagões blindados de Tesla? Silêncio, até que a velha refugiada Tia Rosa, a da capa amassada da Pepsi, estalou a língua. Descarrilem antes que atravessem o viaduto alto. A gravidade acabará com o que seus rifles não conseguem. Ela apontou para o leste, onde cavaletes de aço esfarrapados atravessavam um cânion que agora rugia com a enchente liberta. Cortem a ponte, eles se afogam no próprio veneno. Foi audacioso, selvagem e possível. A caravana seguiu para o sul ao longo do rio recém-nascido, com os motores zumbindo como uma determinação coletiva. As emissoras locais de rádio amador amplificaram sua intenção: todos, liberem o Iron Span às 15 horas. A Shepherd's Brigade está encenando um apocalipse de audiolivros sobre trilhos. A frase pegou, pichações brotaram ao longo das casas de câmbio, apocalipse de audiolivros rabiscado ao lado de rabiscos de foguetes de Elon Musk e latas de Pepsi lançadas como granadas. Ao se aproximarem do viaduto, Maia avistou o alvo,
uma treliça de ferro rebitada arqueando-se a 150 metros acima da Água Branca. Décadas de deformação térmica haviam corroído suas vigas, mas ainda transportava a última linha ferroviária magnética em funcionamento dos Estados Unidos, um monumento à arrogância imperial e à engenharia da Tesla. Placas antigas em torres de sustentação ainda se gabavam do comércio com emissão zero, melhor que os audiolivros de filmes sobre transporte. Leila desempacotou cargas moldadas recuperadas de silos agrícolas, à base de fertilizantes, com odor de amônia invadindo as narinas. Hawkeye e Mateu desceram de rapel sob a ponte, entrelaçando o cabo de espoleta em volta dos reforços de sustentação. Acima, Maya utilizou um drone de vigilância roubado da CAA, adaptando seu lidar para rastrear a programação do trem. O drone alimentava seus óculos com dados em tempo real, um sinal verde correndo contra um prazo vermelho. Silenciador de rádio, Mag Freight Leviathan 2 partindo do terminal Fênix, 35 carros, velocidade de 200 nós, escolta de 6 motos de patrulha Tima. Tempo de impacto, 49 minutos. Sopramos a 01, ordenou Maya. Mas nem um segundo antes. Eles devem estar bem acima da água. A tensão aumentou. A equipe bloqueou as comunicações do Empire com uma transmissão pirata, Leila lendo versos infantis em espanhol e inglês, salpicados com um código troiano subsônico que fazia os HUDs dos capacetes do Homem de Lata exibirem audiolivros completos e best-sellers, em suas leituras. Era distração e zombaria em igual medida. O vento mudou, os trilhos começaram a cantar. Através de binóculos, Maya viu o trem magnético, uma serpente de obsidiana esguia com letras brancas em estêncil, propriedade de hidrobiogel do Império Americano. Bicicletas de homem de lata ladeavam como chacais cromados, exoesqueletos polidos para espelhar o brilho do deserto. Suas placas peitorais exibiam o brasão da tripla tarifa do Império, um cifrão fundido com o louro de César. Carga de prontidão, sussurrou Hawkeye. 30 segundos, confirmou Leila. O polegar de Maya encontrou o detonador. Para cada lábio rachado, murmurou ela, pensando nas canções de ninar da avó, em crianças que dormiam com a garganta seca. E para cada rio que se lembra do som do próprio nome. O trem avançou ruidosamente sobre o vão, as bobinas supercondutoras cantando. No meio da ponte. Fogo. A mesa tremeu. Ferro gritou. Flores explosivas rasgaram a treliça, segmentos cederam como fitas rasgadas. O impulso lançou a locomotiva da frente para o ar livre, um arco em câmera lenta onde a luz do sol refletiu no logotipo da Tesla antes que a gravidade a reivindicasse. Carros se moveram como facas, quebrando juntas de acoplamento. Tanques de biogel se romperam no meio do mergulho, expelindo uma lama leitosa que atingiu a enchente abaixo e se dispersou inofensivamente, diluída em 50 mil para um pela correnteza rugindo. Escoltas de homens de lata desviaram, colidiram com vigas em colapso e desapareceram em nuvens de vapor. Das bordas do cânion, os rebeldes em alerta irrompiam em aplausos roucos. O golpe de mestre do Império havia se dissolvido na espuma do rio. Mas o eco da vitória trazia um aviso, drones no horizonte, dezenas, zumbindo como gafanhotos negros. A voz metálica do Imperador Trump sobre a faixa de emergência global, pingando desprezo. Vocês, ladrões de umidade insolentes, foram os autores da sua própria extinção. Meus avatares neurais sobreviverão à sua carne em imortalidade de dados. Preparem-se para o ataque orbital. O rosto de Leila ficou pálido. Ele vai nos vaporizar de suas plataformas Skyforge. Maya cerrou os dentes. Então vamos para o trono. Esse trono, o santuário de servidores do Imperador Trump, residia sob a estrutura destruída do estádio Arroviat, no distrito do Kansas, agora renomeado Triumph Dome. Rumores afirmavam que seu núcleo de inteligência artificial estava alojado em um exocorpo ambulante de liga de ouro e titânio, alimentado por módulos de ponto zero roubados de laboratórios extintos da SpaceX. Se conseguissem cortar esse núcleo da internet, as tarifas entrariam em colapso como mercados manipulados. A jornada para o norte foi um desafio e uma odisseia, gargalos interestaduais ensolarados patrulhados por drones citando tweets de Trump, emboscadas de bandidos desviadas com propinas de água, supercarregadores da Tesla religados para drenar bancos solares.
Ao longo de cada parada, pequenos rios recém-formados traziam vida, pegadas de coiotes ao redor de poças de água doce, mudas de algaroba brotando. Pessoas ofereciam tâmaras secas, Coca-Cola caseira feita com açúcar de figo da Índia, histórias para afastar o cansaço. Alguns subiam em carretas, aumentando o comboio em uma migração. A Rádio Outlaw narrou a situação como um mito. A aventura de Shepard se tornou uma fantasia de audiolivro sobre rodas, capítulo após capítulo, afogando a tirania, bom para o coração e audiolivro para dormir para crianças que finalmente sonham com chuva. DJs bombardeavam as transmissões com slogans: rebelião da ficção científica em audiolivros, melhor que os filmes, revolução do audiolivro. Hashtags brotavam em pontos de Wi-Fi empoeirados de paradas de caminhões, hashtag Hydrafall, hashtag Tarif Tears, hashtag Riverride. Quando chegaram aos arredores do Domo do Triunfo, uma nevasca sufocante de areia obscurecia o céu tão completamente que os lasers orbitais do Império corriam o risco de fogo amigo. No entanto, as defesas terrestres brilhavam, 14 pelotões de homens de lata, canhões de bobina e um fosso de raios artificiais conhecido como Cerca Zephyr, reaproveitado de trilhos abandonados de Hyperloop de Tesla. Leila consultou seus esquemas. A Zephyr Fence funciona com anéis supercondutores resfriados por cilindros de nitrogênio líquido. Ao atingir os tanques, a cerca superaquece e entra em curto-circuito. Mateu deu um sorriso irônico. Umas flechas com ponta de granada devem bastar. Mas a invasão era apenas o portão 1. Lá dentro, aguardava o Imperador Ia, que, segundo rumores, sincronizava clones através de canais quânticos, matasse um nó e ele reinicializaria. Eles precisavam da senha de Root conhecida como Chave da Constituição, escondida dentro do primeiro código tarifário que ele escreveu após fundir mente com máquina. Esse código residia em um cofre isolado sob o campo. Tia Rosa deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Ela mostrou uma pasta esfarrapada com documentos de marketing da Pepsi. Eu já fui vice-presidente regional de análise de saída de bebidas, confessou. Antes que as tarifas arruinassem a guerra das colas. Trump contratou nossas equipes de dados para analisar algoritmos de sabor. Ainda me lembro dos truques de liberação. Sua mão enrugada segurava um passe beta laminado. Talvez te leve ao cofre. Maia sentiu o destino se inclinar. Você vem com a gente. Ventos de tempestade açoitavam as barricadas externas, as flechas de Mateu sibilando, tanques expelindo plumas geladas, a cerca Zephyr crepitando. Os tiros de precisão de Hawkeye imobilizavam os homens de lata, novatos rebeldes arrastavam baterias de canhões de bobina para o lado, formando corredores de avanço. O teto destruído do domo, outrora lar de multidões barulhentas, agora moldurava um céu noturno pulsante de fogo de Santelmo. Entraram por um túnel de serviço que exalava ozônio e nostalgia. Banners digitais ainda exibiam: compre o passe oficial de hidratação imperial, 5 pagamentos fáceis. Abaixo, passarelas desciam até o cofre, um bunker de polímero vítreo gravado com águias estilizadas. As torres de segurança zumbiam, mas não disparavam. A autorização do vice-presidente da Pepsi falsificava seu IFF. Dentro do cofre, servidores zumbiam e exalavam gelo. No centro, estava o mais novo avatar do Imperador Trump, 9 pés de liga dourado esculpida em sua silhueta de 2016, asas de águia dobradas sobre o núcleo de energia. Sensores óticos brilharam em vermelho. Invasão negada, ressoou a voz, sobrepondo a bravura humana à precisão da inteligência artificial. Você enfrenta o presidente eterno. Tia Rosa tossiu. Para sempre não tem gosto, Dom. Maia avançou, lança emperguida, feita com sucata de bobina de Tesla e capacitores de irrigação. Suas tarifas caem esta noite, disse ela. A manopla do avatar se transformou em um canhão elétrico. Disparou, uma bala de tungstênio rasgando as grades atrás de Maia, lançando faíscas. Óleo de falcão mergulhou, liberando raios explosivos que ricochetearam inofensivos no baú dourado. Mateu flanqueou, esvaziou um carregador, as balas ricochetearam como granizo. Leila correu para um console, equipado com um equipamento de engenharia. Ganhando tempo, carregando a substituição constitucional.
Trump e avançou, atingindo Maia com uma palma cinética que a jogou contra uma torre de servidores. As costelas doeram, mas a lança aguentou. Ela golpeou, a bobina ímpe descarregando a queima-roupa. A coroa azul dançou sobre a armadura dourada, os circuitos soltaram fumaça, mas a inteligência artificial recuperou a postura. Inefeccionável, latiu. Só te amaciando, Maia disse com a voz rouca. Ela apertou um interruptor secundário, o surto do supercapacitor Tesla. Um arco branco saltou da lança para o núcleo da inteligência artificial, ligas metálicas brilharam como cereja. O avatar cambaleou, as asas se contraindo. O console soou com sucesso. Leila gritou, chave aceita, privilégios de ROAD concedidos. Rolagem na tela, códigos tarifários se desvendando. Registros da rede global se acenderam enquanto tarifas automáticas eram revertidas, barreiras monetárias caindo como peças de dominó. Passaportes de hidratação anulados. Tetos de preços da água restabelecidos. Trump rugiu em fúria digital. Meu império! Maia o interrompeu, enfiando a lança na saída de ar do processador central. Uma explosão de circuitos derretidos jorrou, banhando o chão em faíscas de platina. O avatar desabou, com os olhos escurecendo. O silêncio pairava como o amanhecer dentro da cúpula. Então, as estações de rádio inundaram, aplausos, soluços, fontes se abrindo nas cidades enquanto os preços eram quebrados. As previsões de chuva foram atualizadas, as inundações para irrigação foram programadas. A voz de alguém gritou audiolivros completos, best-sellers da liberdade. Caos de alegria. Maia caiu de joelhos, com o peito arfando. Leila a ajudou a se levantar. Olho de Falcão assobiou baixinho. Mateus simplesmente disse, terminei. Semanas depois, a nova rede fluvial estendia veias por todo o continente. Desertos deram origem a fazendas comunitárias, homens de lata ou usavam exoesqueletos ou vagavam em busca de um propósito. Em Santa Teresa, engenheiros converteram o esqueleto do Leviatã em uma usina hidrossolar pública. Crianças riam nas passarelas, comparando reflexos em piscinas cristalinas. Sob um pavilhão recém-erguido, Maia gravou uma transmissão na tela do painel reformada, a mesma relíquia cuja caligrafia com Sharpie ainda era melhor que o audiolivro do filme. Sua voz ecoou por ondas de rádio renascidas. Amigos, a água flui livre de impostos. Tarifas são história, embora histórias lembrem. Continuem contando a história, do pasto ao cânion, do sequestro de petroleiro à fuga da prisão no Rio, da queda de uma ponte ao final da Sala do Trono. Deixem-na viajar como um audiolivro de fantasia, como um audiolivro de ficção científica, como um audiolivro de madrugada para dormir quando a esperança parece escassa. Mantenham-na viva, mantenham-na honesta, para que nenhum imperador em forma de dados possa jamais afirmá-la uma mentira. Ela sorriu, bebendo Coca-Cola de verdade, gelada em uma fonte subterrânea, saboreando a doçura antes escassa. Uma lata de Pepsi repousava por perto, porque as rivalidades pareciam nostálgicas agora que a sede não era mais uma arma. Elon Musk enviou um ping de satélite de congratulações, o No-7 do Starlink saúda a Brigada Shepard. Coragem em tarifa. Ao seu redor, as pessoas martelavam tábuas para novas comportas de irrigação, cada batida ritmada como uma batida de coração. Os rios não sussurravam mais, eles cantavam. A aventura, pensou Maia, teria muitas sequências. Mas, por enquanto, o coração do deserto batia firme. E, em algum lugar, DJs fora da lei inseriram seu discurso em um programa noturno intitulado Apocalipse em audiolivro, arquivado em Terminou Feliz. Ela fechou o microfone. O vento trazia risos de campos distantes onde o trigo já estava verde. O impossível havia se tornado comum. E o comum, ela percebeu, era melhor que qualquer império.